Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Pod Raiz. Meu nome é Leonardo Goltara. Hoje nós vamos falar sobre um tema muito especial. A gente vai falar sobre a história da medicina de emergência no Brasil, de onde viemos, onde estamos e quem sabe para onde vamos. E para conversar, para bater esse papo comigo, com vocês, ela está aqui, Ana Paula Freitas, médica emergencista, presidente da Abramed Rio Grande do Sul. Ela é coordenadora da residência em medicina de emergência do HPS de Porto Alegre. Pessoa que me acolheu quando eu comecei a fazer medicina de emergência como especialidade lá em 2018, quando a gente fundou a nossa residência. Ana, muito obrigado por você estar aqui com a gente. Que felicidade. Eu estou super feliz. Eu já fazia horas que te dizia que eu queria fazer parte desse momento, dessa alegria que é a gente conversar sobre medicina de emergência e divulgar a medicina de emergência de maneiras diferentes que só dentro da nossa sala de aula ou só nos nossos eventos presenciais, como é aqui o CBMed. Então, conta comigo, estou super feliz de estar aqui. Muito obrigada pelo convite. É um prazer. Aliás, o CBMed que está rolando, nós estamos gravando aqui direto de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Está rolando o CBMed hoje no último dia. Um evento muito legal, a comissão organizadora está de parabéns, a Abramed Nacional está de parabéns. Eu descobri que a doutora Ana Paula é uma baita cantora nos rolezinhos pós-CBMed, canta pra caramba. Em breve teremos novidades para os próximos CBMeds. Isso, segredo ainda. Segredo ainda. Vamos organizar bem. Mas é do rock, bebê, e é boa. Mas vamos falar do nosso papo aqui. Ana, você fez parte do primeiro, você foi residente. Fui resistente. Lá o pessoal de Fortaleza, o Fred e companhia gostam de chamar de resistentes. Do primeiro programa de residência médica de medicina de emergência do país, quando ainda nem oficialmente era considerado um programa de residência médica. Quando era um sonho. Cara, não te chamaram de doida, não, na época, de fazer uma coisa que nem especialidade era, que nem residência era? Como é que foi isso? Bom, já me chamavam de doida por outros motivos, né? Então, doida eu já era. Isso já era uma coisa que já estava definida, né? Mas a história, ela é muito interessante, assim, né? Ela é sempre feita de que cada tijolo que a gente coloca numa construção, ele é formado de diferentes histórias, com diferentes sonhos, e às vezes tem objetivos diferentes do que aqueles que, no fim, são os frutos finais, assim, né? Ou seja, nem sempre a gente faz as coisas com 100% da visão clara, né? Ela vai se transformando e aparecendo na nossa vida, e na vida de cada um, na realidade, na medida que o tempo passa. Comigo não foi diferente. A medicina de emergência no Brasil, ela é uma especialidade relativamente nova. Ela foi criada na década de 90, junto com a cirurgia do trauma, dentro do mesmo hospital, que é o Hospital de Pronto-Socorro, onde eu trabalho até hoje e onde é a residência que eu fiz e que hoje eu coordeno, né? Então a história é uma história que faz parte da vida das pessoas que naquela época atendiam os pacientes com afecções agudas, e especificamente no Hospital de Pronto-Socorro ele tinha um perfil muito de atendimento ao trauma, né? Então muito dessa coisa do paciente crítico agudo e do paciente politraumatizado da cidade monta um pouco da nossa história, assim, sabe? Ela se confunde também com a formação e organização do SAMU como o método de pré-hospitalar oficial no Brasil, né? A 2048, sim, lá em 2002, ela vem na esteira desse início de pequenas células de SAMUs espalhadas pelo país, como projetos piloto. Então, um grupo de médicos do pronto-socorro de Porto Alegre viajou para a França, junto com médicos de outras cidades e capitais do Brasil, para estudar o SAMU, voltou, implementou o SAMU, e aí já fez cirurgia do trauma logo depois e medicina de emergência logo depois. Era o caminho natural, né, Goltara? Que a gente criasse um sistema integrado, uma rede de atendimento, e dentro dessa rede tu tinha que ter os profissionais habilitados para receber esses pacientes. E quando a gente falava em trauma, portanto, né, um hospital que tinha um perfil de atendimento a trauma como a HPS, a gente tinha que ter, a ambulância vai trazer o politrauma grave, eu tenho que ter o cirurgião do trauma atendendo, eu tenho que ter o emergencista do lado. Sim. Então, nesse ambiente, nesse caldo de ideias, com exemplos de fora, é que se formou um mindset do que seria o cirurgião do trauma e o emergencista brasileiros, junto com o que seria o nosso pré-hospitalar, que é muito único, né? Ele tem várias virtudes e várias características que o tornam único, e uma mistura de coisas que se fazem no mundo afora. E aí você tá lá, vou fazer medicina de emergência.
E aí você fez. Cara, Como é que. Assim, você me contava aqui antes da gente começar a gravar que você é do primeiro programa, mas você não é da primeira turma de residência. Isso. A primeira turma se formou em 96. Em Foi quando eu entrei na faculdade. Entendi. Você entrou em 96? 96, 97, eu acho. Eu entrei em 96, então nós somos. Você formou em 2002, Tu deve ter formado em 2001 e em 2002. 2001/2. Isso, eu 2002/2. Eu não sabia, como todos da nossa época, gente, o que era medicina de emergência? Não existia, né? Emergência era o porão ali do hospital, lugar onde os médicos que não tinham nenhuma capacidade técnica trabalhavam, os piores médicos da medicina trabalhavam na emergência, era isso que se via, era isso que se falava, não que fosse fato, mas era um lugar onde ninguém queria estar. E eu desde sempre gostava de estar. E no meu internato, eu não só gostava de estar na emergência, que não era, na verdade, no hospital onde eu me formei, não era também um lugar também tão organizado para dizer que, adoro estar aqui dentro, mas eu gostava daquele perfil de paciente. Não era no HPS ali no seu hospital? Não era no HPS. O HPS é um hospital-escola que ele recebe internos de todos os outros hospitais, mas ele não é vinculado a nenhuma universidade. Entendi. Então, o internato per se, eu fiz num hospital público-privado com perfil clínico, né? Mas eu gostava muito de UTI. Quando eu passei na ginecobstetrícia, eu adorava o plantão da ginecobstetrícia. Quando eu passei na pediatria, eu gostava do plantão da pediatria. Eu lembro que eu dizia que e cada um deles eu dizia que eu ia ser aquela especialidade, né? Também tem isso. Eu fiz pediatria, eu queria ser pediatra. Aí eu passei pela ginecobstetrícia e eu digo, vou ser obstetra certo. Olha que legal tu estar no plantão obstétrico, deixar com parto pélvico. Quer dizer, não era nada leve. Eu gostava das coisas que eram com adrenalina, assim, né? Estimulantes. E eu sempre dizia que eu gostava de coisas agudas. Coisas agudas de todas as especialidades. É a definição. Eu gostava do agudo. E eu dizia que, por exemplo, pediatria, eu adoro pediatria, porque o paciente pediátrico a gente consegue tratar. Não é doença crônica. Mas coisas agudas de todas as especialidades acaba sendo a definição da famosa frase da medicina de emergência, os 15 minutos. Os 15 minutos mais interessantes de todas as especialidades. Anything, anyone, anytime. Exatamente. E bom, esse era o meu perfil, assim, né? Entendi. Então, eu estou descobrindo o perfil da doutora Ana, da minha amiga Ana, da minha madrinha Ana. Apesar da gente ser contemporâneo na medicina de emergência, ela começou esse processo muito antes de mim. Mas vamos falar da história da especialidade. Isso, aí começa ali, nessa fase aí, tu pensa, final dos anos 90. Final dos anos 90 e dos anos 2000 ali, tinham o quê? 5 turmas formadas. Então, como é que funcionou esse processo? Lá em 93 veio o SAMU para Porto Alegre, em 94 se forma, eu acho, se cria em 93, 94, se forma em 95 a primeira turma de cirurgiões do trauma. Naquela época era uma especialidade cirúrgica, né? Então se fazia 2 anos de cirurgia do trauma depois de cirurgia geral. E 1 ano depois se criou, então, a medicina de emergência. O grupo que criou era um grupo sonhador, era um grupo revolucionário. Eu sempre digo que as pessoas aquelas pessoas eram revolucionárias, em grandes nomes da terapia intensiva, gaúcha, professor né? Luiz Alexandre. Professor Luiz Alexandre, doutora Carmen Razia, enfim, doutor Hamilton Petri, que é da cirurgia do trauma, que era, se não me engano, diretor científico na época, o diretor do hospital. Então, esse grupo de pessoas, eram 3, 4 coordenadores, né, enfim, líderes do processo, montaram uma grade que se baseou em programas de fora, mas assim, adaptada na época. O primeiro residente mesmo era um internista, assim, se abriu uma vaga para 1 ano de uma pós-graduação, ou no caso, não era residência porque não existia especialidade, né? Então, para quem tivesse tido medicina interna, né? Bem aos moldes do que se fez depois com a medicina de urgência, que era o R3 da clínica. E aí ficou, obviamente, era um menino que tinha feito medicina interna, fez 1 ano de medicina de emergência, acho que não sei nem se ele acabou se formando, e depois foi fazer anestesia e foi para o interior, nunca mais fez. A segunda turma já eram 2 anos de pós-graduação após a medicina interna, a semelhança da cirurgia do trauma naquela época, né? Então, bom, faz 2 anos de medicina interna, faz 2 anos de emergência. E essa formanda, foram 2 formandos, mas uma delas prestou concurso público depois para trabalhar no pronto-socorro e trabalha lá até hoje, é a minha chefe. Então, eu digo que a minha chefe, a chefe do Departamento de Medicina de Emergência do HPS Porto Alegre, é a primeira residente de Medicina de Emergência do Brasil. Uau! Essa que é a realidade. Uau! Então, eu adoro dar esse exemplo de quando as pessoas novinhas dizem assim, as pessoas, não sei que eu vou conseguir fazer isso pro resto da vida. Será que eu vou conseguir viver de plantão do resto da vida? Eu digo, gente, primeiro emergencista faz emergência até hoje. São 30 anos fazendo emergência. A Rosângela está quase a ponto de se aposentar e não consegue. Ela é um apego, assim, ela diz,
quero sair daqui. Sabe outra que eu ouço muito? Assim, eu sou mulher, será que eu vou conseguir ter filhos fazendo medicina de emergência? Tá aqui uma mulher, uma diva. Tenho 2 filhos, os filhos começam que não são só meus, são do meu marido também, então é tudo compartilhado. Eu sei que essa realidade é um privilégio, né? Mas de qualquer maneira. E a gente vai ter o problema da maternagem em qualquer área que a gente tiver, né? Isso é uma ilusão a gente achar que existe alguma especialidade médica ou alguma profissão que faz com que ser mãe no país desigual que vivemos, talvez seja machista, uma jornada misógino, fácil. seja fácil, gente, não é. Mas, de qualquer maneira, voltando ao nosso tema principal, porque Sim. a gente também a gente vai ficar batendo. Eu sei que é um bate-papo que é muito bom, mas a gente se perder no tempo também não adianta. A gente tem que chegar ao fim em algum momento. Mas, naquela época, então, era um sonho, era uma aposta. Essas pessoas de formação eram intensivistas. E eu sempre digo que o intensivista é o melhor amigo do emergencista dentro do hospital, no sentido, principalmente quando se quer abrir uma residência nova, sabe? Porque é o intensivista que quer que o paciente chegue bem manejado lá na UTI. Essa mais ou menos é a história que 20 anos depois aconteceu na nossa residência. Quando eu fundei a residência, eu não era titulado em medicina de emergência, isso foi em 2017, eu era titulado em medicina intensiva, mas não tinha nenhum emergencista no Espírito Santo, então alguém tinha que começar o processo. Quem começou o processo? Fui eu, modesta parte assim, de formação de residência, apoiado por um grupo, pela faculdade Multivix, na qual a gente atua até hoje, o professor Pedro Onofre, etc. Mas o maluco que teve a ideia fui eu. E... o revolucionário local. Que plantou a sementinha do caos, e depois eu fui confirmar meu título pela Abramed, tirar meu título pela Abramed. Mas aí é uma história parecida, de um intensivista que quer... Peraí, vamos acertar lá as primeiras horas. Exato. O que adianta o paciente chegar aqui, perdeu todo o principal que ele ia fazer lá na porta, não conseguiu. Não. E às vezes o paciente demora muito para ser transferido para a UTI de um outro hospital. Não, e às vezes não tem leito, ele tem que ficar lá embaixo. E o intensivista... vai da UTI para ver. Eu sou como intensivista, eu faço UTI até hoje. A gente perde as horas de ouro do trauma, do AVC, do cérebro, do infarto. Tempo é vida, tempo é músculo, tempo é cérebro. O intensivista, na maioria dos lugares, não chega em tempo-resposta. Eu fiquei tão feliz quando eu fiz essa migração da intensiva para a emergência, porque eu comecei a voltar a salvar cérebro, a salvar músculo, a salvar vida, é mais legal, né? Estabilizar paciente. É mais legal. Porta aberta é mais legal que porta fechada. A gente tem um episódio de intensivo versus emergência. Eu tenho minha quedinha pela emergência, eu amo as duas, tá? Não, é igual filho, tá? A gente tem os 2 filhos. Voltando à história da medicina de emergência. Beleza, teve essa primeira pós, que era uma pós que se seguia ali ao trauma, na cirurgia do trauma, e a clínica na medicina de emergência. E aí vem o SAMU, mais ou menos, né, no começo dos anos 2000. Junto, e o SAMU foi unificado no país no início dos anos 2000. Né? Em 2002, ali, que saiu a 2048, o grupo de Porto Alegre, que trabalhava... Eu nunca trabalhei no SAMU, assim, oficialmente, né? Mas o pessoal de Porto Alegre que trabalhava no SAMU tinha uma experiência... Tem até hoje, uma experiência bárbara, imensa. Os primeiros SAMUs do Brasil, participou da fundação e da formação do SAMU no resto do país, e a medicina de emergência, assim, sem sombra de dúvida, ela nasceu na esteira do pré-hospitalar brasileiro. O pré-hospitalar brasileiro é, tipo assim, é o pai real, porque é ele que faz com que se enxergue, se olhe para essa rede. Desde lá, uma UPA, pré-hospitalar móvel, rodovia, malha rodoviária, como chegar aonde dentro da cidade. Logística, então, é tudo logística e definição do que se precisa de estrutura, de infraestrutura e também estrutura de RH dentro de cada um dos lugares que vai receber o paciente dessa ambulância. Então, o pré-hospitalar, na realidade, é o grande pai, é o palco onde a medicina de emergência existe, tá? Então, inclusive dissociar os dois é impossível na minha cabeça. Assim. Eu enxerguei isso crescer junto. Né? Eu dizia outro dia em outro episódio que várias áreas da medicina têm interseção entre si, mas tem algumas áreas que não têm. Por exemplo, tirar neuroglioblastoma do cérebro do camarada é do neurocirurgião, ninguém bota muito a mão. Embora a cefaleia possa ser conduzida pelo neurocirurgião, pelo neuroclínico, pelo clínico da clínica médica, pelo emergencista, até pelo generalista. Então, tem lugares que tem interseção, tem lugares que não tem, e eu não consigo ver um especialista que consiga pisar no pré-hospitalar como o emergencista pisa. Eu acho que ali é nosso. Pisa muito bem. Eu acho que ali é nosso. Até porque a gente veio dali, né? Isso que eu quero dizer. Dali que a gente vem, aquilo ali não, de novo,
Também tem interseções com outras especialidades do pré-hospitalar. Existem médicos Sempre, que fazem isso muito bem. Mas é primordialmente, Mas faz primariamente. parte de quem somos. Isso. Pode fazer parte de quem outras pessoas também são, outras especialidades também são, mas com certeza faz muito parte do que somos, e mais do que isso, se presta muito para ser uma área de especialização da medicina de emergência, né? E aí sim, aí É se um a gente sonho, disser inclusive, assim, a gente chamar um R4 uma vez de APH, né? É sonho que se sonha junto a gente consegue transformar em realidade. Vai nascer, vai A gente- nascer. Porque assim, todo mundo que trabalha em APH sabe, sem treinamento específico em APH a gente não faz APH direito. E aí não interessa de onde a gente veio. Por isso que eu digo, talvez esses pré-requisitos de estar ali, eles possam ser múltiplos, desde que o fim seja o mesmo. O especialista em APH seja o mesmo. Uma né? unidade de atendimento avançado não é uma UTI sobre rodas. Exatamente. Não é uma UTI móvel. Esse termo que é popular, muito usado até hoje, mas intrinsecamente errado. Eles podem ser parecidos, mas não são a mesma coisa. Não é um box de UTI que você bota em cima de um... É verdade, de um verdade. Então tem toda uma área de conhecimento específica, mas que faz parte de que somos e historicamente também. Há que se dizer, Goltar, se a gente for ser bem... Na realidade, a gente tem que pensar o que estava acontecendo no Brasil nessa época, né? Então, assim, do ponto de vista técnico-científico, o polo da ciência brasileira, né? Óbvio que é São Paulo, já estava com a medicina de emergência, já estava com isso, né? É uma coisa interessante, tem coisas que as coisas acontecem, não é só um que pensa naquilo ali, as novidades elas não vêm da cabeça de uma pessoa só. O caldo de cultura. É uma coisa que todo mundo está falando, e aí as experiências começam a aparecer. Então, já existia uma que outra sociedade que tentava organizar os médicos que trabalhavam em emergência. Então, por exemplo, o Ceará mesmo fundou uma sociedade médica de emergência nessa época, né? Início dos anos 90, final dos anos 80, eu acho, ou início dos anos 2000, não tenho certeza. O pessoal da USP já fazia uma cadeira específica de clínica, eles já tinham ali aquela coisa dos internistas que já não eram muito lá de gostar de paciente internado, que tinham um viés mais para agudizações de patologias crônicas, que já se dedicavam só ao pronto-socorro, do hospital das clínicas, então tinha uma cadeira, começaram a escrever um manualzinho ali, que era agora é um manualzão, né, de emergência. E na época era Manual de Emergências Clínicas da USP. Sim, né? Então sim. começou assim, e era revisado. Então aquilo era um material também de estudo, de produção de ideias para pesquisa. Então isso já estava ali. Mas, de fato, e ainda hoje no resto do país, eu digo o resto do país, é horrível, né? Mas é que realmente o pronto-socorro ele funciona de uma maneira diferente. Até acredito que tem outros que já consigam funcionar assim também. Mas é aquela coisa, é o PS clínico, o PS cirúrgico, PS ortopédico, o PS pediátrico. Então, até hoje é assim. Então, obviamente, as coisas surgem dentro de um desses PS. E aí era o PS clínico que falava sobre isso. E enfim, tudo justo, tudo definido, tudo parte desse grande base de vários tijolos. E aí, em 2002, sai a 2048, o SAMU é feito em todo o Brasil. Se faz uma intersecção de ideias, eu acho, aí, porque essa coisa de viajar de Porto Alegre para Vitória. Eu me lembro que o pessoal de Porto Alegre foi um dos que foi implementar o SAMU em Vitória. Vai não sei aonde, Nordeste, desce e tal. E aí se vê outras experiências positivas. E daí, especificamente, se a gente passar na minha trajetória, eu saio da faculdade, eu tô saindo da faculdade com essa bagunça de ideias, né? Gosto de tudo, no final de contas, o que eu gosto mesmo. E aí, pá, numa festa, quem diria, encontro uma ex-colega, uma colega mais velha que tinha se formado, que me diz, estou fazendo medicina de emergência no HPS, ela era da 4ª turma. E eu disse, opa, como? Isso existe? Não existe. É a 4ª turma. Eu posso fazer o que eu gosto? Aí eu disse, gente, aquilo brilhou assim, eu disse, mas é isso que eu quero fazer. Na hora, porque eu já era, como interna, parte do grupo de internos do HPS, porque eu fiz, lá na época que eu fiz internato, a gente tinha que fazer uma prova seletiva para fazer estágio de internato no HPS. E eu estudei aquele ATLS, eu tenho até hoje o meu ATLS daquela época, o que eu risquei aquele livro, tá? O que eu estudei, porque eu queria ir bem na prova, porque eu queria entrar no HPS, não tem noção. E eu me viciei como vampiro em trauma. É vampiresca a coisa. Então, quando eu posso ficar lá 2 anos fazendo só o que eu gosto, vendo gente politraumatizada e salvando vida, é isso que eu quero fazer. Então, e aí é que eu conheci essas pessoas visionárias, aí eu comecei a trocar ideia com elas, aí
poxa, aí eu tive oportunidade. Aí, claro, teve o que aconteceu no HPS, de certa maneira, com algumas diferenças, e acontecendo aqui e ali por aí, né? Então, as sociedades de emergencistas, já vamos chamar assim, começavam a se formar, se começava a falar sobre isso dentro do CFM, da MB, a clínica médica nesse lastro criou, então, um R3 em urgência, que já era um pensamento de que, poxa, a gente tem que ter um médico formado bem lá, e aí tinha aquele viés do PS clínico, bom, então vamos fazer um emergencista clínico no PS. Mas no HPS as coisas não foram bem assim, no HPS a gente era um emergencista completo. Raiz. A gente fazia o atendimento ao paciente crítico, fosse ele qual fosse, né? Claro que inicialmente muito mais só o crítico, não necessariamente com menor complexidade, hoje a gente já está em todas as salas. E aí, os meus colegas são pessoas muito importantes nessa história, porque eles tiveram a ousadia de propor para as instituições e para a indústria fazer um congresso. E aí nasce o congresso. De medicina de emergência. É mais ou menos aí que começa os primeiros CBMed. O primeiro CBMed foi organizado pela minha R1, Ariane Coester, minha colega de trabalho, minha grande parceira de trabalho, desde que a gente era residente de perrengue lá, né? Da gente... E começa mais ou menos a Abramed nessa época também. A Abramed foi fundada, foi exatamente isso que aconteceu. Em 2007, a gente... Mais uma revolução, né? O Dr. Crespo, que era cirurgião do trauma, foi nosso preceptor, é nosso mentor em Porto Alegre, e ele é um dos pais da medicina de emergência, junto com o Dr. Nazi, que vieram de Porto Alegre, né? Que do ponto de vista gerencial eles eram gestores importantes que enxergaram nessa nova especialidade uma oportunidade de melhora das salas de emergência que eles coordenavam. Então, o Dr. Nazi no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, e hoje, depois no Moinhos de Vento, depois agora CEO do Moinhos de Vento, e o Dr. Crespo no hospital privado, que tinha uma emergência enorme, que era o Hospital Mãe de Deus, e também preceptor e coordenador da residência, um dos preceptores da residência de cirurgia do trauma no HPS. Essas pessoas, é bom falar o nome dessas pessoas, porque é importante elas serem reconhecidas, né? Junto com o Luiz Alexandre e todos os visionários do HPS. E aí eu vou te trazer o meu viés, porque era lá que eu estava. Então eu tenho certeza que nos outros lugares, pelo Brasil afora, a gente teve esses mesmos visionários. O caldo de cultura estava aí para rolando, estava andando. Brasil fora. E aí, bom, aconteceu que fizemos o congresso e esses visionários, como eu quero estar lá, e desceram. E aí nisso o Dr. Frederico desceu. Doutor Frederico Arnaud, lá. Doutor Frederico Arnaud, só localizar para quem está ouvindo, que a gente conhece a história, mas para quem está ouvindo, doutor Frederico Arnaud, lá de Fortaleza, vem para Porto Alegre. Ele é anestesista de formação, fazia parte, então, do grupo de médicos que já estavam se organizando numa sociedade, isso aí também eu acho que foi década de 90, talvez. Aí eu não sei, teria que ver direitinho o horário, e desce, e a gente se encontra, então, em Gramado. E vocês não têm noção, Gramado veio a Vicky Noble dar aula de ecografia point of care para nós, em 2007. Né? Mas um grupo que trabalhava com ela. Vieram pessoas da medicina intensiva, da cardiologia, da clínica médica, da cirurgia, que entendiam a importância de estar falando para esse novo grupo de emergencistas. Eu me lembro que naquela época era muito óbvio que a gente ia virar especialidade. Na minha cabeça não tinha nenhuma dúvida. Né? Em 2007 eu tinha acabado de sair da residência, né? E estava só esperando, assim, por óbvio, no final do ano alguém vai assinar lá um papel, porque agora tem o congresso, agora a gente está aqui, é uma coisa óbvia. E não foi bem assim, né? Foi a especialidade que nasce o congresso, aí nessa metade dos anos 2000, nasce a Abramed. Isso, a Abramed nasce no outro ano, 2008, o Frederico desceu a Porto Alegre de novo, e aí a gente fundou, na verdade foi uma refundação, porque a primeira sociedade, para ser bem justa, a primeira sociedade de medicina de emergência foi fundada... Sobramed. A Sobramed, não foi... Sobramed, acho que era mesmo. Ou era Sobrame? Não me lembro. Era um nome com S mesmo. E essa sociedade foi formada pelo Dr. Hargreaves, que é um médico que acho que é da década de 80, que queria já falar sobre, né? Ele chegou aí em Brasília, chegou a fazer parte de conversas sobre as políticas de atenção a essa rede, mas acabou migrando para os Estados Unidos, mora na Flórida até hoje, trabalha com desastre. E esse projeto não foi adiante. O caldo de cultura não estava pronto. Não estava pronto. Quando eu era residente, nós fundamos a Abramed Regional, que não era Abramed na época, era Sociedade de Medicina de Emergência do Rio Grande do Sul, era Somergs o nome. Depois a gente descobriu que por uma questão de nomenclatura tinha que ser associação, né? E aí a gente migrou para fazer a AMERS, a Associação de Medicina de Emergência do Rio Grande do Sul. Então a gente fundou primeiro a Regional Rio Grande do Sul para, posteriormente, depois do Congresso, fundar
no HPS a Abramed, daí repaginar essas experiências e propostas todas. E aí nasce a Abramed, esse caldo de cultura vem segue com andando, outras ideias, a Sociedade Clínica Médica também estava envolvida, né? De alguma Esse congresso forma. permitiu a gente conhecer o Brandão, a gente conheceu o Júlio, a gente conheceu o pessoal do Ceará, então, que veio, o próprio Varela, estudante de medicina nessa época, cara, desceu do Rio de Janeiro, e aí eu me lembro dele me disse assim, eu vou me formar e vou vir fazer residência contigo. Ó, deixa eu localizar, Brandão, ex-coordenador da residência da USP, já foi o homem à frente, Júlio Marchini, o homem à frente, a voz do 15 Minutos, que a gente já gravou aqui junto, já temos episódios. Varela, nosso vice-presidente atual da Abramed, nós estamos falando que na época ele era acadêmico. Acadêmico, em 2007. Vice-presidente da Nacional atual. Isso vai rolando e a gente, para não ficar muito comprida a história, a gente vai lá para 2015. Isso. Muitas lutas, muitos fóruns de CFM, muitas câmaras técnicas discutindo para tirar a ideia do conceito que a emergência era uma coisa eminentemente clínica. Porque, afinal de contas, as pessoas morrem e têm problemas agudos, não só de problemas clínicos, mas também de problemas traumáticos. Não só morrem, têm problemas agudos de problemas clínicos, mas também obstétricos. Não só morrem, têm problemas agudos de problemas clínicos, mas também na faixa etária pediátrica. Então, problemas agudos acontecem com todo mundo. E assim, o mindset também é diferente. Não pode querer que um cara que fez 2 anos de clínica focado em paciente, pesquisando diagnóstico definitivo, tratamento definitivo, acompanhamento ambulatorial, internação, mude de repente para um mindset de eu tenho que resolver a agudização e depois encaminhar para o ambulatório. Isso é muito difícil, tu não tem esse perfil. Tanto é que o R3 de clínica médica nunca tinha ninguém para fazer. Ou era feito como ponte para uma segunda especialidade, caso não se passasse inicialmente. Ou seja, era um projeto que estava se provando não ser o mais eficaz, o projeto do PS Clinic, vamos dizer assim. E aí, nessa discussão, teve 2015 e 2016, que passou pela AMB, Associação de Médicos do Brasil, passou pelo Conselho Federal de Medicina, por múltiplos e múltiplos fóruns, debates, discussão sobre pontos de vista. Houve quem defendesse que deveria ser uma especialidade clínica, houve quem defendesse, que acabou prevalecendo, que deveria ser uma especialidade de todas as emergências, não somente as clínicas. No final das contas, vem o reconhecimento da especialidade. Isso aí. E ali em 15, 16... Isso, e aí, a partir de então, por que isso é tão importante, Goltar? Isso é uma coisa que as pessoas têm que entender da política brasileira, né, da lei brasileira. É proibido abrir um programa de residência médica de uma especialidade que não existe. E que não existe, até ela pode existir de fato, mas ela não existe de direito. Ou seja, o que eu quero dizer com isso? Enquanto a Comissão Nacional de Residência Médica não alocar aquela especialidade no seu rol de especialidades, não se pode abrir residência. Em não se podendo por lei, não se pode pagar bolsa. Por que Porto Alegre, e depois, isso é uma coisa importante, depois de 2008, o Frederico Arnaud fundou a segunda residência de medicina de emergência no Ceará. Éramos polos. E olha que interessante, era um lá na ponta do Nordeste e um lá na ponta do Sul, formando resistentes, e o Fred gostava de chamar assim. Residentes no sentido, na palavra legal, na letradura da lei. Não podia. Na letradura da lei não podia chamar residente, embora fosse uma residência, com todas as características de residência. Exatamente. E a gente, querendo ou não, ficou... Poxa, o HPS ficou 20 anos formando especialistas sem esse reconhecimento oficial. O Fred ficou quase 10 anos, né? De 2008 ali até 2016. E os primeiros formandos eram também revolucionários, porque a gente abraçou uma especialidade que não existia. Sim, sem dúvida. A gente concorria, entre aspas, no mercado de trabalho aos olhos da lei e do gestor como generalistas. Né? Para fazer um concurso público, eu concorria com generalista. Eu ia melhor, eu passava, sim, mas meu salário era o mesmo. Hashtag todo respeito e admiração por vocês que tiveram essa coragem de fazer uma coisa que formalmente não era reconhecida. Que não era reconhecida e que... Mas aí é que tá, quando a gente faz uma convicção de que a gente tá certo, a coisa é difícil deixar de fazer, né?
não tinha como não ser especialidade, entende? Era uma coisa que, como que, era só o público, qualquer motorista de táxi que tu conversasse, ele dizia, como assim não existe especialidade de emergência? Como Quer dizer assim? que eu vou numa emergência e qualquer um vai me atender? Qualquer um vai me atender. Ou seja, um recém-formado sem experiência? Sério isso? Sério isso? Então, assim, era common sense. Se a população brasileira tivesse acesso a essa informação de maneira geral, disseminada, ela ia gritar, ela ia dizer, não, só um pouquinho. Mas claro que isso é um dos problemas que a população brasileira teria, né? Então tem tanta coisa que ela tem que reclamar, gritar e reivindicar, que obviamente isso não ia acontecer. Mas nos Estados Unidos isso aconteceu. O seriado, aquele ER, Plantão Médico, lembra? ER, tinha George Clooney. Lindão. Aquele seriado, sabe, que eu vi o Mel Herbert, que é um emergencista australiano famoso e conhecido, baita educador, um cara fora da curva. Ele deu uma palestra uma vez num congresso americano que ele conta a história, então, dele, meio que misturada com a medicina de emergência dos Estados Unidos, e ele fez uma observação muito importante. No momento em que o público americano começou a exigir esse especialista, não tinha como não virar uma especialidade. A gente, infelizmente, não conseguiu ter tanta pressão pública, mas a gente representa os nossos pacientes. Então, assim, era óbvio. De qualquer maneira, a gente, eventualmente, juntando aqui e ali muita articulação política e tal, conseguiu reconhecer a especialidade. Depois conseguimos que a Abramed fosse a representante desses especialistas, o que é um outro passo de vitória, porque a depender de qual projeto para especialista fosse, entre aspas, o vencedor, vamos dizer assim, não era bem... Né, mas fosse acolhido pelo CFM ou pela MB, no caso, nós teríamos um processo de formação talvez um pouco diferente. Sim. Melhor, pior, não sei, há quem defenda, até hoje no Brasil, um processo de formação segmentado. O PS cirúrgico, o PS clínico, o PS obstétrico, o PS pediátrico. Não é o que eu defendo, não é de jeito nenhum que a Abramed imagina sendo melhor, até por várias questões que daí jamais dá um podcast inteiro ainda. Então eu vou resumir o motivo pelo qual não pode ser segmentado, porque o paciente não é pizza para fazer meia mussarela, meia calabresa. O camarada tem uma IC, ele pode sofrer tomar um tiro. E aí o cara que vai lidar com o baleado portador de IC tem que saber tanto manejar IC quanto manejar o tiro. Se for segmentado, vai fazer o quê? Meia mussarela, meia calabresa? É isso aí. Com borda de parecer da ortopedia? Não dá. Não é assim. Isso é muito interessante, sabe? Que as pessoas os especialistas que mais nos entendem nas nossos anseios são os intensivistas. Ah, sem dúvida. Porque também são os generalistas, vamos dizer assim, do paciente crítico. Não são especialistas focais. Não são especialistas focais. O médico de família, mesma coisa. Né? Então, assim, nós somos o que a medicina brasileira precisa. Sim. Então, é uma questão de visão também política institucional, político nacional, vamos dizer assim. Né? Então, e a Abramed está alinhada a essa política. Né? E a gente é acolhedor, a gente não é excludente. Isso também é maravilhoso da medicina. Eu sou testemunha viva disso, eu não te chamo de madrinha à toa. Você e Camila Lunardi, as duas madrinhas que acolheram o projeto de residência da medicina de emergência Multivix em âmbito nacional. A gente começou... A nossa história local, ela parece um pouco com a história que vocês viveram 20 anos antes. Do intensivista sabe, que resolve... Até antes de tu terminar o teu raciocínio, eu só queria fazer um parênteses, que é a segunda vez que tu diz isso, eu quero dizer, ela é parecida em todos os lugares. Toda vez que alguém vai abrir uma residência nova, ela vai ter que se apoiar em quem não é emergencista ainda. Exato. Essa é uma angústia. Apoios geralmente vêm ou do intensivista, ou é o cara que faz plantão ali no pronto-socorro há anos, se apodera dessa especialidade, ou vai atrás de um RQE, ou mesmo sem RQE faz, né, quase que por direito aquilo ali, e é um emergencista, enfim, prático, na prática, na vida, e essas pessoas é que vão fazer com que a residência saia do papel, entendeu? Então, não adianta, gente, que não vai vir um emergencista voando dos céus, aterrissar na sua realidade, dizer agora transformaremos. Não, essa é uma angústia que muita gente fala, estou numa residência de medicina de emergência, mas eu aprendo com não especialistas. Gente, todo começo é assim. Você vai aprender com não especialistas a ser emergencista, até que localmente se forme uma massa crítica de emergencistas que forme emergencistas que vão formar novos emergencistas. E essa massa crítica sendo formada são as primeiras turmas. E essas primeiras turmas vem um boom
dessa história em 2018, que abrem os primeiros programas, aí incluído o que eu coordeno. Exatamente. E olha que diferença que tu tem hoje, 2018 para 2024. Nossa. Preceptores, todos os ex-residentes. Sim. Conquistas em termos técnicos, insumos, modificação de fluxos dentro dos hospitais. Eu tenho certeza que tu está passando por isso. Sim, essas porque coisas estão isso acontecendo. o emergencista, ele muda o lugar onde ele tá Os emergencistas formados pela nossa residência já estão em posições de liderança no SAMU, em hospitais privados lá na Grande Vitória. O mercado está ávido por esse profissional. Não existe quem tome. Sabe o que eu costumo falar sobre o mercado? A gente já está se encaminhando para o final desse nosso papo, mas eu costumo falar sobre o emergencista, que ele é mais ou menos como a invenção do carro. E o Henry Ford, fundador da indústria de automóveis Ford, né, ele falava assim, se eu fosse perguntar para o mercado da época o que eles queriam, os clientes diriam, nós queremos carruagens mais rápidas. E eu não fiz carruagens, eu fiz outra coisa, eu fiz carro. O cliente não sabe o que ele quer até que ele seja apresentado ao produto final. Mais ou menos a mesma história da invenção do smartphone. Se Steve Jobs fosse perguntar o que a gente queria, a pessoa falaria, eu quero um telefone bom. E ele inventou um computador, um faz tudo em um, na mão da gente. Hoje em dia todo mundo quer o smartphone. Isso aí. A sociedade... Talvez a gente possa dizer talvez o que a gente tenha que ver é o seguinte, talvez seja o que ela precisa e não o que ela quer. Isso, exato. A sociedade brasileira que não ela sabe precisa, ainda... Né? Ela não sabe ainda que quer. Sabe, quando você não sabe que quer uma coisa, a sociedade brasileira não sabe que quer porque quer os emergencistas. Isso aí. E é uma honra estar sentado nesse fórum que é o CBMed com vocês e vivenciando essa história. Então, num bate-bola rápido para a gente desmistificar alguma coisa bem curtinho. Você faz emergência como profissão, como emergencista há 20 anos. Cansa de fazer emergência? Cansou? Está cansado? Não quero mais fazer isso? Não. Eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Muito bem. Você é emergencista mulher. Dá para ter filho fazendo medicina de emergência? Dá para ter filho, dá para ter cachorro, dá para ter papagaio, dá para não ter filho também, se quiser. Dá para viajar? Dá para viajar, se ficar viajando. Dá para fazer o que quiser. Aliás, essa pergunta... ela é, como falei no início, vale para qualquer coisa. Vale para qualquer coisa, mas são as objeções que as pessoas falam ainda hoje. Elas viajam. Não vou fazer emergência porque eu quero ter filho. Isso é loucura. Não vou fazer emergência porque eu não me vejo dando plantão em 20 anos. Mas aí isso é outra coisa. Sim, ela não se vê. E ela pode não ser emergencista. Ok. Olha, me imagino daqui a 20 anos com o meu consultório de segunda a quinta. Ótimo. Ótimo, vai fazer. Mas fazer plantão só é ruim quando depois do plantão a gente tem que ver paciente internado. Quando a gente tem que ir tocar o consultório, quando tem que abrir a lojinha. Aí a gente tá cansado, né? E falando em abrir lojinha, fazer uma pergunta assim, não quero números não, mas assim, os boletos estão em dia, base da medicina de emergência, as contas estão tranquilas? Estão tranquilas. Coutara, a gente tem que ver onde a gente mora, o país que a gente vive. A gente é muito privilegiado. A gente é muito privilegiado. E fazer o que gosta é o maior privilégio. Conseguir ganhar, se sustentar, fazendo o que a gente gosta, é uma bênção. As pessoas não podem... O que adianta a gente fazer uma especialidade que paga... o que os melhores pagam e ser infeliz? Que sucesso é esse? Pagar bem ou mal é uma coisa muito relativa. Eu sempre digo isso é muito relativo. E eu acho que um médico não ganha tão bem quanto deveria, de maneira geral. O emergencista ganha muito bem, pode ganhar muito bem. O papel da Abramed fazer ganhar melhor, com certeza, não tem nem dúvida disso. E isso a Abramed vai fazer pelo emergencista, assim como o clínico, ou a sociedade clínica vai fazer pelo clínico contratado. Todas as coisas que passam por contrato têm esses vieses. Isso é um problema a ser observado. Não dá pra gente tapar o olho para isso. Mas não se ganha mal, não dá para dizer que se ganha mal, né? Então, do ponto de vista financeiro e emocional, sou muito, 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 muito satisfeita, muito bem sucedida, porque eu sou feliz, eu faço o que eu faço, feliz, eu faço o que me dá prazer. E isso é um sucesso.
Ana Paula Freitas, senhoras e senhores. Ana Paula Freitas. Só aplausos. Ana, muito obrigado por esse papo com a gente. Eu que te agradeço. Você quer deixar um contato, alguma coisa? Ou você quer ficar oculto? Tem gente que vem, mas fala, não quero te ver. Não, posso, mas eu não sei se dizendo é @PRFreitas ou @, na realidade o Instagram foi criado pelos meus alunos, porque eu só não tinha Instagram até uns anos atrás. É @Ana Paula da Rocha Freitas, é tudo junto. Ana tá? Paula da Rocha Freitas, a nossa... Não que eu seja uma pessoa que usa Instagram, tá? Eu não uso. Eu sou horrível para redes sociais, mas eu respondo directs, eu respondo mensagens que me mandarem. Nas minhas palestras aqui no CBMed, eu sempre coloco o meu contato, e-mail, telefone, que precisar falar comigo, estou sempre à disposição. O HPS está à disposição para alunos, residentes que queiram ir fazer estágio conosco, nos conhecer, trocar ideia. A gente tem um Instagram da residência também, HPS Porto Alegre. Já tivemos um residente nosso que foi lá para Porto Alegre, o William, que rodou com vocês. Sim. Enfim, uau, obrigado. Dúvidas, sugestões, mandem aí @emergência raiz e até o próximo episódio, pessoal. Tchau. Tchau, tchau, tchau.